Gravando ainda. Tá pronto, começou. Muito bem, gente. Então, hoje, dia 19 de agosto de 2021, estamos aqui com o nosso minicurso Aspectos Interlinguísticos da Tradução em Graciliano Ramos, coordenado aqui pelo nosso doutorando Edivaldo Simão de Freitas. E estamos trabalhando no âmbito, gente, do programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Ceará. Então, o nosso trabalho aqui se liga ao estágio em docência, que visa, sobretudo, interligar os trabalhos de pesquisa da pós-graduação com a graduação. Porém, né, nós percebemos aqui, pelas adesões generosas, né, que temos até algo muito além disso, inclusive além fronteiras, o que nos deixa bastante assim, honrados. Tá? Então, hoje, fechamos o nosso minicurso. A participação a cada dia, nós encontramos peças, né, como se fosse de um quebra-cabeça, né, de uma montagem, né, que nos levam à percepção digamos, de toda a complexidade do conhecimento, gente, o conhecimento da pesquisa, né, o conhecimento acadêmico, né. Então, essa área de estudos, né, que é a interlinguística, é algo novo, né? Aqui vai se estruturando. Nós agora estamos formando um grupo no CNPq para com essa abrangência, tá? E já vimos um certo caráter, eu diria até interdisciplinar, né? Então, há muitas possibilidades teóricas para a gente envolver o assunto, né? O professor Fernando Pita, né, lá da Universidade, lá da UERJ, trouxe uma visão histórica, né? Ele é um latinista, né? Vocês viram, então, que ele vai muito longe buscar as raízes, né, da questão do planejamento linguístico e tal. Vimos Andréa Marques, né, lá de Mato Grosso do Sul, certo? Trabalhando conceitos como de construção do sujeito da própria enunciação, certo? Vimos ontem o professor Emiliano, da UERJ, da UES, né, da UES, né, da estadual aqui do Ceará, o Emiliano trazendo um enfoque filosófico, certo? Totalmente sintonizado com os próprios conceitos, né, de Graciliano Ramos, tá? E que vai buscar assim, conceitos, por exemplo, do marxista, sobretudo o que ficou bastante evidente ontem, né, a noção de reificação e como isso acaba se constituindo de uma forma simbólica, de uma forma estética, não é? Através de um texto literário. Então, são, portanto, abordagens que vêm iluminar essa ideia de que a interlinguística, sim, tem suas correlações, tá certo? Tem as suas fronteiras, mas essas fronteiras devem ser, apesar de ter o seu objeto de estudo, que é justamente a relação entre línguas, né? Sem dúvida nenhuma, o planejamento, inclusive, que sai desse tipo de relação, isso a gente pode se desenvolver para uma lexicologia, né? Para uma teoria da literatura, para uma série de possibilidades de estudos sociolinguísticos e tal. Então, há toda uma demanda em torno, né, desse encontro, né, entre povos que falam línguas diferentes e como o planejamento ocorre no ajustamento, né, dessas relações, tá? Então, inclusive o Pita e eu participamos, né, faz um tempinho, lá na Federal da Paraíba, de um evento que envolvia línguas de minorias, línguas indígenas, tá, gente? E nós tivemos nosso grupo de trabalho. Então, isso está, enfim, né, em fase de desenvolvimento. E o desafio aqui do nosso Edivaldo é buscar um lugar para a questão da tradução. E ele foi buscar justamente essa figura fortíssima, né, na constituição da nossa cultura, que é Graciliano Ramos, tá? Então, essa que é a ideia, por isso que estamos, né, aqui honrados, né, com a participação de vocês, tá certo? Então, eu vou aqui fazer algumas observações sobre a questão da tradução, certo? Eu sou um semioticista, não é? Então, eu trabalho, sobretudo, com a teoria fundada por Greimas, que é um lituano que foi radicado na França, né?
e que é o responsável pela chamada semiótica francesa, que vem se desenvolvendo e tal, certo? Eu tive também a honra de ser orientando, né, tempos atrás, no mestrado pelo professor Luiz Tavares Júnior, que é o Tavares foi um dos fundadores da semiótica aqui no Brasil, tá certo? Com trabalhos desde os anos 70. Então, ele que estudou, por exemplo, o mito na literatura de cordel. Então, de alguma maneira, o que nós estamos fazendo aqui, o que o Edivaldo está fazendo, é, gente, dando extensão, tá, a todo enfim, gente, um trabalho de gerações, tá, que vai se sucedendo. Então, vou falar sobre tradução. Talvez eu traga alguma novidade para vocês, né, porque quando se fala em interlinguística, nós estamos falando de tradução, tá? Na verdade, qualquer forma discursiva pressupõe a tradutibilidade, tá? Então, nós temos, gente, sempre, não é, assim, digamos, uma contingência metalinguística na possibilidade de qualquer tipo de comunicação, tá certo? Então, nós sempre avaliamos, né, e temos um esquema de abstração necessário para produzir o descolamento da nossa relação, né, com o mundo, né, com as coisas, que é uma relação de continuidade, tá? Essa relação orgânica que nós temos com o nosso entorno, certo? Inclusive o nosso entorno social, né? Tá certo? Mas como isso, né, passa para a comunicação? Então, passa através de uma abstração, da capacidade, né, de esquematizar essa exterioridade, interiorizar isso e codificar, certo? E, portanto, já há aí uma tradução. Minha gente, quando a gente olha, por exemplo, aqui, eu tenho um livro aqui, por exemplo, do Ferreira de Castro, né, que é um grande autor português, né? Ele no caso, A Selva, né? Um livro muito importante, tá? Então, ele, quando, por exemplo, mostra a personagem entrando, né, ele é um português exilado, tá? Vai entrando ali num gaiola, né, que é um navio amazônico, vocês devem ter conhecimento, né? Então, o olhar da personagem, quando ele olha o impacto daquela mata, quer dizer, aquela natureza brasileira, ele sendo um português, e quando ele olha aquela imensidão da natureza brasileira, vejam que o olhar, e o autor é muito hábil nessa percepção, né? Quer dizer, o olhar do português, o olhar do estrangeiro é diferente, gente, de um ribeirinho, por exemplo, que esteja ali. Se aquela mesma posição, né, fosse adotada por alguém da região, o olhar sobre aquela realidade seria outro. Então, gente, ninguém olha do mesmo jeito, né, que o outro, sobretudo em se tratando, né, de culturas diferentes, experiências diferentes das relações culturais, né? Então, por exemplo, a comunidade indígena não faz uma semiótica do mundo natural do mesmo jeito. Gente, isso é um pressuposto para a própria ideia que a gente tem de comunicação. Agora, você imagine passar isso para, né, toda uma constituição de uma língua, o que não significa essa ideia de tradutibilidade, tá certo? Então, isso vai ganhando, né, toda uma complexidade. Então, eu vou tocar um pouquinho sobre esse assunto e até chegar a algumas passagens do Vidas Secas traduzido. Para isso, eu vou aqui buscar uma janelinha, tá? Vamos ver se eu consigo distinguir aqui. Pronto, já que separei algumas passagens, tá? Aqui é a edição, acho que você já deve estar vendo, né? A edição. Tudo bem? Visível? Vivo e Secai. Tudo bem? Todo mundo vendo? Ok. Beleza, né? Então está aí, né, numa imagem do autor Percival, é conhecido, né, nos trabalhos da paisagem brasileira, embora ele seja estrangeiro, tá? Então temos aqui, gente, Vivo e Secai. Né? Então, quem faz, né, a tradução deste livro de Graciliano Ramos é Leopoldo Henrique Knet, que viveu de 21 até o ano 2000. E foi um membro honorário da UEA, que é a nossa organização mais importante do Esperanto. Inclusive, foi membro da Academia de Esperanto, tá certo?
Bom, a academia é interessante porque, dentre outras responsabilidades, tem aquela de oficializar as palavras novas que vão chegando, né? Então, e não só, né? Mas algumas questões que envolvam o fundamento do Esperanto e tal, né, são discutidas aqui pelos acadêmicos, né? Então, são pessoas com um alto conhecimento na área, obviamente, né? Bom, também não podemos esquecer esta editora, né, de Chapecó, que ela já deixou de existir, o autor já está idoso, né? Mas eu tive a satisfação, o Gersi Alfredo Baes, né, nos permitiu, inclusive, assim, sem custo, gente, né, ele cedeu o capítulo Baleia, né, aqui do livro, para a edição que eu estou ajudando a organizar, que vai sair na Alemanha, né, pelo Frank Lapp, tá? Então, portanto, é generoso o nosso Gersi Alfredo Baes, que também é uma figura muito conhecida do mundo do Esperanto, tá? Bom, é importante aqui na apresentação, né? Apresento a apresentação, então, às vezes aparece enconduco, né? Introdução e tal. Então, quem faz a apresentação é um grande linguista do Esperanto, né? Que era o professor Geraldo Matos, tá certo? Então, ele diz que existem dois, né, ótimos motivos, né, que ele tem para se alegrar, né, com a publicação, né, do romance Vidas Secas em Esperanto, né? Tá certo? Então, ele diz que possivelmente pela obra mais conhecida, sem dúvida, né? Eu creio que sim, Vidas Secas é a mais, né, conhecida de Graciliano Ramos, tá certo? Então, ele dá dois motivos, né, da satisfação, e eu queria chamar a atenção. O primeiro deles, tá? É isso, que, é claro, pelo valor, né, pelo alto valor, tá certo, desse autor, tá certo? Então, sem dúvida nenhuma, acho que ontem o Emiliano deixou bem claro. Então, né, como representante, né, da segunda fase do modernismo, muitas vezes é identificado como aquele que chegou ao maior nível de complexidade. Eu acho que alguém está entrando aqui na sala, vou permitir aqui e tal. Pronto. Estou voltando aqui para o meu esquema, né? Então, enfim, um dos valores da alegria dele é o fato, né, de ser, né, um autor muito importante da segunda fase do modernismo brasileiro. E o segundo motivo, tá? O segundo motivo, ele diz, é puramente verde. Então, isso aqui, para o jargão esperantista, verde é relativo à cor do Esperanto. Acho que todo mundo se lembra que a esperança, né, tem cor verde, né? É um símbolo de paz e tal, que todo mundo sabe que o Esperanto se apresenta como uma cultura pacifista, não é? Internacionalista. Então, o motivo propriamente do Esperanto, curiosamente, que pouca gente sabe, é que Graciliano Ramos, tá, foi esperantista, né? Ele, inclusive, guiou o curso, então ele ensinou, ele conhecia o Esperanto, tá? Em 1915, gente, olha só. Então, ele bastante jovem, tá? Né, na cidade do interior, fez essas publicações. É muito interessante isso. Eu tenho aqui, cedido pelo meu professor Linhares, né, de um tio dele, Moacir Linhares, eu tenho aqui as cópias, tá, no meu computador, de edições aqui do Ceará, gente, do Esperanto, dos anos 20, tá? Então, que vai 1922, nós temos edições de jornais Esperanto aqui do Ceará, e dá notícia, por exemplo, de uma professora ensinando Esperanto lá em Iguatu. Isso é 1922. Então, a gente, portanto, entende que isso aqui não vem de hoje, tá? Não é de hoje. Então, pouca gente sabe. Agora, muita gente sabe é do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa foi realmente uma pessoa bastante entusiasmada com Esperanto, tá certo? E, inclusive, quando faleceu, o necrológio dele foi mencionado pela OEA. Tá? Mas aí vamos para frente, né? O nosso linguista, Geraldo Matos, né, ele fala sobre a tradução também, sobre a qualidade do tradutor, traduquinto. Né? Então, ele fala que Leopoldo Knet, digamos assim, não precisa ser nem apresentado, né? Quer dizer, é desnecessário. Por que não precisa nem ser apresentado? Porque ele foi tradutor de nada menos, gente, que os Lusíadas, né? Então, a pessoa que
como eu já disse aqui, traduzir os 8.816 versos de Os Lusíadas, passando para o Esperanto, acho que dispensa maiores, né, comentários. Tá? Aqui aparece, isso é no fim, lá na página 75, os capítulos, né? Tá certo? Todos passados aqui para o Esperanto, tá? Então a gente vai tirar alguma coisa, tá certo? É isso? E vamos fazer alguns pequenos confrontos e, sobretudo, aproveitar para refletir sobre a questão da tradução. Então, eu aproveito muito, né, para olhar o dicionário, então eu uso muito o Plena Illustrita Vortaro, que é o mais importante dicionário do Esperanto, tá certo? É isso, ele está disponível na rede, tá? É isso. E também eu gosto muito de usar o Oreta Vortaro, que é o dicionário da rede, ao pé da letra, o dicionário da rede, que, nesse caso, é produzido na Alemanha, em Leipzig, tá certo? Então, são as duas ferramentas, juntamente com o dicionário do Túlio Flores, que produz um trabalho muito interessante aqui no Brasil, né? Então, são consultas constantes. É isso que eu tenho, por exemplo, no meu celular, eu tenho, por exemplo, o acesso direto, né? O dicionário, por exemplo, o Revo, né, que é o Oreta Vortaro, tem o Prevo, que você pode colocar como aplicativo e baixar no seu celular. Então, os viciados, né, utilizam. Eu, por exemplo, utilizo, né? Como também eu pego o meu OpenOffice e eu coloco todo ele, né, em Esperanto, né? Bastando só solicitar a língua, ele coloca, né? Portanto, o meu... enfim, é porque eu sou, evidentemente, uma pessoa curiosa no assunto. Então, Traduc, a primeira coisa que me interessa é olhar no próprio dicionário, certo? Que é passar, né, um texto, né, ou um diálogo, né, conversação de uma língua para outra, né? Substituindo palavras e expressões de uma língua, né, por, olha, palavras com o mesmo sentido, né, ou expressões ou palavras com o mesmo sentido de outra, né? Então, aqui no dicionário de Esperanto é muito comum as pessoas atenderem a citações importantes, né, a frases importantes, e que, né, esse Z, quando aparece, é o Zamenhof mesmo, tá? Então, aqui aparece, ó, por exemplo, Zamenhof, né, tradux Hamilton. Quer dizer, o Zamenhof traduziu, vocês conhecem, né, a peça de Shakespeare, né, Hamlet, tá? E tradux ad nomum de la Scarabo en la lingua latina, né? Enfim, e assim por diante. Então, nós temos aqui, mas eu queria colocar aqui uma observação importante, que eu coloquei em negrito, né? Natsia in idiotismo ni devas evite kai peni traduc ilian setson in maniero play logika kai natsia. Isso, que é um pensamento de Zamenhof, diz, né, que isso é muito importante para quem vai traduzir, é que os idiotismos nacionais, tá certo? Nós devemos evitar, né? E, enfim, e tentar traduzir com o senso mais lógico possível e de valor internacional. Isso aqui é algo que é essencial para qualquer tipo de, né, de tradução, gente. Para qualquer língua, não é só Esperanto, não. Como é que é isso aqui? É que existem coisas, tá certo, que não são não podem ser traduzidas ali ao pé da letra, tá? Eu acho que nós conhecemos, né? É isso. Então, nós, por exemplo, temos expressões aqui no cearense, né? No cearenseis, né? Nosso, tá? Que não tem tradução. Então, nesse caso, o que ele recomenda, tá? É a possibilidade, sobretudo, gente, em textos que não se propõem como literários, claro, né? Por exemplo, num texto técnico, então, você vai buscar a forma mais lógica. Então, existe sempre uma tensão na tradução entre a tradução neológica e a tradução lógica. O que é a neológica? É aquela que pega uma palavra estrangeira e introduz na língua. Pronto, então você ganha um neologismo. Como, por exemplo, você chamar, não é isso aqui de mouse, né? Tá certo? Você poderia colocar, sei lá, cursor em português, ou fazer como os portugueses dizem rato, né? Não é isso? E que daria o mesmo sentido. Mas, por exemplo, o português brasileiro adota, né, um neologismo, né? Quer dizer, simplesmente importando o estrangeirismo. Eu aqui não estou colocando, gente, né, a questão do que é mais interessante do que outro. Não é isso. Eu quero dizer que são decisões graves para quem vai traduzir,
Porque, por exemplo, se você tem uma tradução mais lógica, ela tende a ser mais técnica. No entanto, a neológica pode ser interessante quando se trata, por exemplo, de um texto que vai marcar a cultura que está sendo traduzida e vai respeitar a cultura que está sendo traduzida, tá certo? Então, por exemplo, você pode colocar rapadura, né, que é aqui do nosso português bem brasileiro, né, rapadura, e você pode dizer rapaduro num texto em Esperanto e as pessoas vão aceitar, sobretudo se um texto é literário, ou se ele quer enfatizar o valor, o sabor regional daquilo ali. Mas pode você dizer, logicamente, dizer que o que é uma rapadura? É um tijolo feito, né, de açúcar, de açúcar, quer dizer assim, não refinado, não é isso? Então alguém vai dizer brico ele crudo suqueiro, e vai dizer isso, um chinês vai entender que brico ele crudo suqueiro é uma rapadura, embora ele não conheça a palavra rapadura, tá certo? Então nós portamos, né? Bom, outra coisa importante, tá? É este sinônimo, interpretar, que nos remete para Jacobson, que eu vou já evocar, tá certo? Então, entendido, né? Interessante, né? Essa decisão entre, assim, diante de, digamos, formas particulares de uma língua, né? A decisão entre usar o neologismo, tá? Ou usar uma forma lógica, né? Isso envolve uma série de outras questões, como tradução de nomes estrangeiros, né? Tradução de lugares, né? De nomes de lugar e tal. Gente, é algo fabuloso, né? É algo fabuloso. Então, é um grande desafio traduzir, sobretudo o texto literário. Bom, aqui eu fiz um esquema que mostra o seguinte: nós temos a língua fonte linguo, né, que o nosso dicionário diz língua quio oni traducas, quer dizer, a língua de onde se traduz, a língua fonte, e a língua que é alvo, né, língua em quiun oni traducas, a língua para a qual se traduz. Bom, então repare, nesse caso, se eu tenho uma expressão 1 desta língua, eu vou passar para a expressão 2, porque elas não vão coincidir, são línguas diferentes. Então, o plano de expressão é necessariamente diferente. O que pode ocorrer é uma coincidência, não é? Tá certo? Mas temos a tendência geral de serem diferentes, né? As formas que vão aparecer na manifestação textual, seja lá, né, oral, escrita e assim por diante. Expressões diferentes, tá certo? Mas elas deverão manter o mesmo conteúdo, né? La samenhavo, tá certo? Então, nós temos, portanto, uma variante do plano de expressão. Você que trabalha aí, entende bem a linguística e sabe que eu estou citando aqui, né, Hjelmslev e indiretamente Saussure. Então, temos uma variante da expressão e uma invariante do ponto de vista do conteúdo. Isso é tradução, tá certo? Então, aí você vai dizer, peraí, e se não for uma língua fonte? Por exemplo, alguém me disse uma coisa e eu vou falar essa coisa que ele me disse com as minhas palavras, né? Isso é uma tradução? Claro que é. Só que é uma tradução interna, tá? Na língua. E vocês conhecem a história de o quê? Se lembra do telefone sem fio, né? E aquelas coisas do tipo, né? Que o tradutor é um traidor, né? Isso existe também, né, no Esperanto. O William Old, que é um grande, né, esperantista, que foi, inclusive, da Força Aérea Britânica na Segunda Guerra Mundial, mas foi um poeta maravilhoso, né? Ele já traduziu essa expressão que vem do italiano, que o tradutor, né, é um traidor, né? Ele diz assim, traduquisto trucadisto, né? Quer dizer, o tradutor é né? Enfim, é uma pessoa que tem seus truques, né? Portanto, pode trair. Então, cuidado com os tradutores, né? Por isso que o telefone sem fio nos leva, muitas vezes, a erros de comunicação. Por isso que se disputa tanto, gente, a tradução. Por isso que a gente diz, essa edição foi traduzida por fulano, por Beltrano, por fulana, né? E aí, né, traduções e traduções vão, gente, né, de alguma maneira, interferir profundamente, né, no acesso, inclusive, a outros valores e outros saberes, né, de outras culturas. Jacobson, tá, que eu traduzi aqui, diz assim, que nós distinguimos, né, 3 maneiras de interpretar, né, o signo linguístico. Então, ora, pode ser, né, uma tradução interna, tá certo, para outros signos,
né, da mesma língua ou então em línguas diferentes. Então, o que o Jacobson propõe? Ele propõe 3, ele classifica, tá? Né, e funda essa expressãozinha aqui, isso é nos anos 50, tá, gente? Tá? Tá naquele linguagem e comunicação, vocês encontram lá. Então, é ele que imprime a expressão tradução intersemiótica. Então, para ele, existem 3 tipos de tradução. A tradução intralinguística, tá? Intralinguística, tá certo? A tradução interlinguística, e aí nós estamos falando sobre o assunto, e a tradução intersemiótica. Bom, a intralinguística é aquela do telefone sem fio, quando você, na mesma língua, diz de outra maneira o que se diz, tá certo? Então, aí você dá, né, como diz aqui o inglês, uma outra maneira de dizer de outro modo, tá? Então, você não pode fazer isso sem o segundo nível da taxonomia de Bloom, né, cognitiva, para o domínio cognitivo, que é a compreensão. Você só pode dizer uma coisa de outro modo se você compreendeu. Tem um pressuposto de interpretação, você ter a capacidade, né, de fazer uma tradução intralinguística. Então, é isso que se pede, por exemplo, quando se pede numa escola para alguém escrever aquele texto, né, e dizer com as suas palavras, tá certo? Ou seja, uma paráfrase, um resumo, nós temos ali uma tradução intralinguística. E o que é uma tradução interlinguística? Que é a tradução propriamente dita, né? Tá certo? Essa seria a tradução entre línguas diferentes, tá certo? E o que seria a tradução intersemiótica? Entre sistemas semióticos diferentes. Por exemplo, você tem a tradução, né, de um texto literário para a pintura, da pintura para a literatura. Por exemplo, o conceito, né, de écfrase, que seria colocar o literário diante do pictórico, né, que é uma tradição retórica que vem, né, dos tempos clássicos, tá certo? Então, quando nós temos, né, por exemplo, o cinema, né, em relação a um livro, tá? Né, ou vice-versa e tal. Né? Então, enfim, essas correlações entre, enfim, semióticas diferentes são traduções intersemióticas. Inclusive, existem as semióticas sincréticas, que juntam letra e música, por exemplo. O próprio filme é sincrético, né? E assim por diante. Então, aqui se parte para as possibilidades. Eu, particularmente, tenho militado mesmo nessa área da tradução intersemiótica, tá certo? Eu trabalho muito com a relação entre pintura e literatura, né? Com 2 livros, né, publicados e assim por diante. Mas vamos para frente. Então, ele aqui, se vocês observaram, né, o nosso Jacobson, né, ele falou de interpretar, interpretar. Então, veja que para Jacobson existe o fazer interpretativo, né, como basicamente sinônimo de traduzir. Traduzir é interpretar. Então, você que está lendo um livro, você que está lendo um romance, você que está lendo, né, você pode dizer que a sua leitura é uma interpretação, tá certo? Não é isso? Portanto, é uma tradução. Então, vejam como o traduzir é muito mais íntimo do que a gente pode, muitas vezes, né, supor, assim, em termos, né, de um senso mais, né, genérico. Né? Então, interpretar, repare, olha aqui o dicionário dizendo traduzir, tá certo? Traduzir, né? Então, interpretar. Então, nós temos, né, digamos, uma sinonímia, tá? Não é isso? Bom, então eu vou aqui passar para frente, né? Porque aí nós temos, e tem outros, né? Esclarecer, comentar, né? Significar, ressignificar, são formas de interpretar e, portanto, de traduzir. Então, isso nos lembra uma série de procedimentos, de relações intertextuais, interdiscursivas, né? Como, por exemplo, a paráfrase. Né? A paráfrase é uma interpretação e ela, via de regra, né, feita dentro da mesma língua. Então, é uma tradução intralingual do ponto de vista de Jacobson. Né? Por exemplo, você faz uma paráfrase, né? Por exemplo, você pode fazer um texto mais amplo, né, relativo a outro texto, quer dizer, reescrever
assim, de uma forma mais livre, né? Parafraseando um outro texto, tá certo? Isso, inclusive, pode ser, gente, um procedimento clássico, né? Quando você tem uma obra clássica e, a partir dela, faz a sua, né? Em Portugal, a Marquesa de Alorna, que viveu do século XVIII para o século XIX, vai fazer muito isso. Então, ela diz, olha, isso aqui é uma versão de fulano de tal. Então, ela que tem uma formação neoclássica, vai explicitar de onde ela está tirando essa por diante. E nos dias de hoje, nós temos muito disso, né? Na arte contemporânea, que cita, tá? E que faz paráfrases constantes de outras fontes, sejam elas literárias ou não, tá certo? Bom, então, o outro sentido seria uma tradução mais livre, né? E assim por diante. Por exemplo, um filme baseado no livro, que se transforma numa série e tal, não deixa de ser uma paráfrase, né? No sentido bastante amplo, tá bom? Um resumo é uma forma parafrástica também, tá? Paródia, né? Então, nesse caso, claro, né? Você faz uma paráfrase na paródia, só que você tem um efeito cômico, tá certo? Então, ela leva para, né, o riso, tá certo? Então, o objetivo é, né, fazer, né, assim, fazer a pessoa achar graça quando nota que não é séria a relação entre a fonte, né, e o alvo, tá certo? Tudo bem? Aí temos a sátira, né? E assim por diante. O moque, que vocês estão vendo aqui, moque é o nosso mangar, né? A gente mangar dos outros aqui em português, bem cearense. Pastiche, né? E assim por diante, tá? Bom, outra forma que a gente pode entender de tradução é o epíteto, né? Que é quando você diz de outra forma, por exemplo, adjetivando, né? Dando uma qualidade, tá certo? Para alguém, tá certo? Então, por exemplo, às vezes, por exemplo, você tem uma forma de dizer, por exemplo, assim, que substitui, né, mas todo mundo conhece, né? Por exemplo, às vezes pode ser para uma pessoa famosa, né? Então, os reis muitas vezes são conhecidos como, por exemplo, o rei Dom Diniz, que é considerado o agricultor, o trovador, né? Então, ao dizer o trovador, já se sabe que é o Dom Diniz, né? Todo mundo já sabe quem é o poeta dos escravos. Então, essas formas, né? Mas também, gente, toda adjetivação, certo? Não deixa de ser uma forma de epíteto, tá certo? Então, enfim, uma descrição, né? Que caracterize, né, alguém e tal, pode ser também, né, uma forma de epíteto, tá certo? Então, uma forma descritiva, a forma assim, adjetiva. Então, aqui ele chama atenção para uma curiosidade, ó. Existem epítetos folclóricos, tá certo? Né? Como, por exemplo, céu azul, né? É isso, dia claro, né, gente? Né? São epítetos que são já, digamos, já fossilizados, né? Eu tenho um amigo que tem horror àquela... Alguém vai ficar chocado, que é um grande amigo meu, que não suporta aquela música do Azul da Cor do Mar, do Tim Maia, né? Porque exatamente se baseia no epíteto, que é um clichê, né? Azul da Cor do Mar, por exemplo. Aí o que fazer, então? Bom, paciência. Vamos lá. Nós temos o nosso poeta, né, José de Alencar, que fala verdes mares, mas ele não diz isso, bravios, não. Então, quando você, claro, incrementa a adjetivação, você pode sair um pouco do clichê, não é? Como o Fernando Pessoa diz, ó mar salgado, né? Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, muitas vezes, né, quando há um investimento, como a Raquel de Queiroz diz, arear com areia é uma coisa, agora arear com areia do rio, aí já você foge, né? Então, de alguma maneira, né, os epítetos são formas, né, digamos, né, de relação entre uma denominação e uma qualificação. Gente, isso é a base da própria tradução e é a base do próprio dicionário, viu? Então, por exemplo, a definição não deixa de ser um epíteto, tá certo? Então, quando você tem, por exemplo, se você tem, por exemplo, mandacaru no dicionário, o que é mandacaru? Aparece a definição e os exemplos. Então, você tem justamente o mesmo esquema de denominação e definição, tá certo? Eu não vou aqui muito, para a gente não perder muito tempo, tá certo? Porque aí, ao lembrar esses nomes, vocês depois podem, né, pesquisar.
A noção de equivalência, tá certo? De valores semânticos semelhantes, né? Tá certo? Isso vai lá para a química, né? Para matemática e tal, e evidentemente está também na própria linguagem, mas eu não vou muito. Mas todo mundo sabe que a tradução é uma busca de equivalência, ou seja, é uma tentativa de aproximação de valores. Ontem o Emiliano falou sobre isso, né? Quando nós temos valores de uma sociedade que se apresentam na prioridade dos valores de troca da sociedade capitalista, de alguma maneira isso acaba ordenando, né, a constituição de uma série de formas discursivas dessa mesma sociedade. É assim que a ideologia, por exemplo, perpassa, tá certo? E é assim também que a gente pode desmontar os esquemas ideológicos. Então, isso vai longe, Bom, Greimas fala de algo importantíssimo, que é a elasticidade do discurso, tá certo? Então, por exemplo, quando você olha um verbete de dicionário, você nota isso. Você tem a denominação, né? Lá você tem no verbete, aparece, como eu falei, Mandacaru. Aí você vai ter equivalente, já com maior expansão, a definição. Vai dizer que é uma cactácea e tal, da região X, né? Com tais e tais características, não é isso? Inclusive, aparece o nome científico, né, do Mandacaru. Beleza. E depois, alguns exemplos de empregos, né? Pode ser de texto científico, né? De texto jornalístico, de texto literário, por exemplo, Mandacaru tirado de alguma obra regionalista. Não é assim? É assim que funciona, por exemplo, um verbete de dicionário. Ou seja, num processo constante de tradução por expansão, tá? Por expansão. Quando, então, Zamenhof fala, então, que a gente deve ter cuidado com os neologismos, é que as línguas podem não ter o nome do ponto de vista do idiotismo, não ter, por exemplo, a frase, né, aquele ditado popular, não é? Mas terá o equivalente, tá? Mas se não tiver equivalente, então aí você realmente utiliza o neologismo, né? Tá certo? Então, portanto, ele está mostrando ali um certo freio, né, para não se apinhar uma língua de tantos neologismos que ela se descaracteriza, né? Ela deixa de ter uma substância própria, tá certo? Bom, no caso do Esperanto, é bom lembrar, certamente aquela língua que eu conheço que mais ganha neologismos, tá? Apesar daquela recomendação, porque ela é feita exatamente dessas trocas, né, linguísticas internacionais. Então, por isso que se eu configuro aqui, por exemplo, o meu OpenOffice todinho em Esperanto, é porque ele já está nessa tradução, né? Ele já tem os termos da informática, tá? É uma das línguas que você vai encontrar no tradutor do Google, né? E assim por diante, tá? Vamos para frente. Aqui eu deixaria para depois, né? Mas mostrar que esse esquema, né? Aqui de Greimas, eu imaginei aqui o que significa, do ponto de vista de um micro-universo semântico, essa ideia, né, dessa expansãozinha aqui, tá? Como ela funciona e como ela volta, vai e volta nas traduções. Mas eu vou deixar isso aí para um novo curso, tá bom? É um quadrado semiótico que não caberia agora. Fica só, tá, assim, um gosto para futuras especulações semióticas. Bom, então temos alguns desafios, né, para a tradução. Por exemplo, o neologismo, tá certo? Então, é uma palavra que é introduzida em alguma língua, tá certo? Onde ela até então não é usada, né? Então, às vezes, gente, né? Por exemplo, fake news, por exemplo, aparecendo, né? Eu me lembro até ontem, era fofoca, não é? Existia, você lembra que existia fofoca, não é? Fuxico, todo mundo se lembra que existia fuxico, não é? Né? Notícia falsa, todo mundo se lembra, né? Mas aí aparece fake news, né, e tal. Bom, às vezes, realmente, é uma importação necessária, às vezes ela é um modismo, às vezes ela morre, né, rapidamente com o tempo, tá certo? Muitos modismos do francês, por exemplo, do português, muito valorizados no século XIX até o começo do século XX, a primeira metade, né, vão indo embora, outros se incorporaram e apareceram, fizeram casa, né, e juntaram as escovas com a gente. Por exemplo, do francês, né, você tem detalhe, né, que aí tu pode mais viver. Então, eu digo pormenor, tudo bem, você pode dizer pormenor, mas muita gente vai usar detalhe, né, que vem do francês. Bacana, né, gente? Então, é algo interessante, né? Então, aqui eu vou
passar para frente, né? Então, outro desafio, como nós vimos, é o idiotismo, tá certo? Né? Então, nós teremos uma forma, né, um idiomatismo, uma forma idiomática própria, tá certo? Que não pode ser traduzida, como diz, ao pé da letra, gente. Então, a gente deve buscar formas equivalentes. Daí eu ter colocado equivalente lá mais para trás, tá certo? E aí, gente, você imagine, por exemplo, um sistema poético de um país passar para um outro país, para outra cultura. Então, não é algo fácil. Porque você, por exemplo, como é que você vai traduzir, né, uma certa poética, né, um certo ritmo, né, alguns efeitos, né, de construção de uma determinada tradição poética, né, e passar para um outro universo cultural? É algo realmente que desafia, gente, os mais habilidosos, né, tradutores. Por exemplo, eu entendo que para traduzir poesia, você tem que ser poeta, tá certo? Eu acho muito difícil, né, a tradução, porque aí não é só a tradução do conteúdo, como eu tinha colocado naquele esquema. Há também a tradução da forma, tá certo? Então, há equivalentes. Bom, uma coisa que talvez possa chamar a atenção é a fraseologia, tá certo? A fraseologia tem essa característica de particularidade. Por exemplo, o ditado popular. Há coisas curiosas. O nosso gato aqui do Brasil, né, eu acho que em Portugal também, tem 7 vidas, não tem? Mas a gente vai em outras culturas, o gato tem 9 vidas. Imagina, né? Tem mais vida do que aqui. Então, nossos gatos estão perdendo aqui, né? Então, mas a fraseologia, por exemplo, é algo muito importante. Então, o Zamenhof providenciou um proverbário, quer dizer, uma coleção de provérbios, né, que estão no Esperanto e que vão corresponder a vários provérbios de várias línguas e culturas, né, diferentes, tá certo? Então, houve essa preocupação de Zamenhof em providenciar uma fraseologia própria, mas ela não é tão própria, sempre ela é, né, de alguma maneira, adaptada de diversas contribuições, né, de outras áreas. É muito interessante, gente, tá? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com isso agora recentemente, quando, por exemplo, se você for traduzir um Saramago, que gosta muito de brincar com os ditados populares, você não vai encontrar o mesmo, com aquelas mesmas palavras no Esperanto. Então, você vai buscar, qual é o ditado desta cultura que vai corresponder, não é? Então, como é que a gente pode fazer essa equivalência mudando a forma? É muito interessante também. Por exemplo, nós vamos encontrar aqui no próprio Vidas Secas, tá, gente? Vamos encontrar alguma coisa, aqui e acolá, uma frase popular e tal, e inclusive no glossário vai ter esclarecimento sobre o assunto. Muito bem. Bom, outro desafio, né, o regionalismo, né? Então, nós temos aqui por exemplo, uma obra quanto mais regionalizada, tá certo? Então, assim, ela vai realmente desafiar mais, né, a tradução. E é nesse momento que eu acho que o bom senso vai solicitar que algumas coisas não sejam propriamente traduzidas, tá certo? Então, que os neologismos apareçam. Agora, é interessante que muitas vezes nessas incorporações, então, as línguas vão também se enriquecendo, vão ganhando, né, um léxico cada vez mais assim, internacionalizado, tá? Então, por exemplo, eu estou hoje mexendo com o 15 da Raquel, tá? Então, eu estou lá com uma série de situações interessantes, né, porque é uma obra com a nota regionalista, né, com vocabulário e tal. Eu tenho que decidir sobre o nome. Como é que eu traduzo, por exemplo, Conceição, né, para o Esperanto, né? Então, essa forma que é muito nossa, muito latina, né? Então, como é que eu faço? E o nome do menino, por exemplo, filho do João, como é que é o nome do Chico Bento, né? Ele tem o nome bíblico, né? E eu coloco o nome bíblico como está no Esperanto, que ele, por exemplo, a Bíblia em Esperanto, ela preserva as formas hebraicas, tá? Então, o nome, né, como se diz, tá, no hebraico, basicamente a mesma coisa como se diz no Esperanto. Então, eu mantenho o hebraico ou eu pego a forma portuguesada. E o que eu faço? Né, com o nome bíblico dentro de um texto regionalista, não é? Então, gente, é um jogo maravilhoso de xadrez, né? Então, aí nós temos que fazer muitas decisões e, muito importante,
toda decisão a ser tomada tem que ser anotada, e de preferência que ser colocada em rodapé ou colocada no glossário. Então, não há como fazer uma tradução de literatura, sobretudo, tá, sem fazer um bom glossário, né, sem justificar cada uma dessas decisões. Isso é questão de honestidade intelectual de quem se propõe fazer tradução. Bom, então, outra coisa, por exemplo, nomes próprios. Eu peguei alguns exemplos, né, do próprio livro, como, por exemplo, Fabiano, não muda nada, né? Há uma coincidência, já que boa parte do Esperanto é de base latina, então não muda, né? Agora, por exemplo, Vitória, olha só, ficou Victoria, tá? Então, Nho Victoria, tá certo? Vamos lembrar que quem está lendo isso é um estrangeiro, né? Então, ele tem que encontrar um meio termo, tá? E, ao mesmo tempo, tem que ter um acesso à cultura própria, local, né? Terta, né? Tomasso, que é o Tomás, né? O Tomás do quê? Você lembra da bolandeira, né? Então, Tomasso de la Canuelila de Entrado. Canuelila de Entrado, né? É o moedor de cana, né? Moedor de cana, né? Com a roda dentada, ou seja, né? Da máquina de moer. Né? Baleia, né? Baleno. Ele botou o baleno mesmo, que é a forma de baleia mesmo em Esperanto. Então, ou seja, temos formas que vieram totalmente do Esperanto, formas que coincidem entre o Esperanto e o português, tá certo? Né? E assim por diante. Então, muitas vezes, né, a recomendação da Academia de Esperanto é que, no caso de nomes próprios, e particularmente nomes de lugares, então tem que haver toda uma sensibilidade. Muitas vezes já um nome de uma capital mundial, por exemplo, já ganhou uma forma que circula muito entre os países, né? Então, ela passa a ser adotada. Então, é algo que merece sempre critério, né, de quem está na tarefa de traduzir, tá certo? E aquela história, na hipótese última, não traduzir, né? Colocar como está e fazer uma notinha, né, justificando a decisão. Então, um dos pontos altos, né, sem dúvida nenhuma, né, do ponto de vista da tradução, é o glossário que aparece, né, lá no final, tá certo? Não é assim, são 3 páginas, tá, de glossário, né? E algumas coisas mereceriam, né? Por exemplo, só um exemplo aqui, ó, aboi, né, que é aboiar, né? Que é guiar, né, o gado pelo aboio, né? Aí aboio, aí diz, ó, lamenta, cai monotona melopé, quer dizer, uma melopéia lamentosa e monótona pela qual os vaqueiros conduzem, né, o gado, né, o rebanho, tá certo? Ou, né, chamam, né, digamos, um boi perdido, né, um animal perdido. Ó, angico, gente, que é da nossa, né, da nossa flora, né? Ó, angico, né? Aí ele vai, né, explicar que é digamos, o tipo de árvore, qual é né, a sua, digamos, classificação, vai apresentar a classificação científica, tá certo? Né, e tal, né? E fala que a sua madeira é útil e tal, né? Então, a nossa, por exemplo, como é que a gente diz assim, quando a gente tem um árvore insulo, seria como se fosse, eu sei, tem um nome, capão, né? Que é um local onde existe uma mata mais um pouquinho fechada e tal, né? Aroeiro, a nossa aroeira, tá certo? Interessante que ele colocou um O que marca o substantivo do Esperanto, né? Então, aroeiro. Então, é do jeito, como a gente diz, só que ele ganha, né, um elemento morfológico característico da morfologia do Esperanto. Então, mas é uma forma neológica, gente, tá? Então, uma palavra dessas, por exemplo, ela vai sendo incorporada, pode entrar no Esperanto. Agora, aquela pergunta, o que é que uma pessoa lá da Índia, né, ou então lá de Katmandu, ou então lá por exemplo, da Rodésia, né, ou, enfim, da Itália, né, vai colocar isso aqui no... Não, a gente entende, então, o valor, né, específico da nossa cultura que apresenta aqui, tá certo? Né? Bom, aqui, por exemplo, aquela palha de você varrer, né, bala il herbo, né, como é que é aquela piaçava, né, coisa assim, né, assim. Bom, a nossa asa branca, gente, olha só,
Ó, bando columbo, né? Que é, no caso, a pomba que anda em bando, né? Ao pé da letra, né? É uma forma, digamos, racional, né? Que utiliza os próprios elementos do Esperanto para traduzir né? A nossa asa branca. Aí aparece o tipo, né? Digamos, a classificação, tá certo? Diz que aparece no Nordeste do Brasil, tá? Mostra o tipo de migração que ela faz, tá certo? A baraúna, né? A árvore, aí vem a classificação, né? Tá certo? O bendito, que é aquela oração que se faz, né? Tá aqui a litania, né? Que a gente conhece, tá certo? E mostra a raiz latina, a origem latina, benedicta, né? Bom, então, aqui é o osso, né, do peito, né, do peitoral. Bom, e assim vai, tá certo? Agora, há coisas que eu acho, assim, geniais, né? Soluções geniais, tá? Sem dúvida, uma das que mais me chamou a atenção aqui no livro, gente, são essas utilizações, gente, desses sufixos afetivos que formam os chamados hipocorísticos, né, gente? O que é hipocorístico, né? Hipocorístico é aquela forma carinhosa, como nós chamamos as pessoas, tá? Então, por exemplo, quando você usa, por exemplo, Antônio é de Estoim, né? Tonton, não é não? Sei lá, Lúcia, Lulu, né? Então, eu recomendo que vocês olhem o trabalho da morfologia dos hipocorísticos do nosso grande mestre, né? O pai da professora Tércia, né, que é José Lemos Monteiro, um grande gênio aqui da nossa linguística, né, da crítica literária. Então, o professor Lemos, né, deixou aí e está aí, viu? Está vivão, tá? Mas assim, ele deixa assim, um patrimônio maravilhoso. Dentro desse patrimônio está o estudo dos hipocorísticos, tá certo? Por exemplo, Lulu, que se faz por reduplicação, não é? Então, Luizinha, né, se faz por sufixação. Então, ele estuda os processos morfológicos de constituição dos hipocorísticos. Então, o Esperanto, tá, ele tira do russo, tá, da língua russa, né, os diminutivos afetivos, tá certo? Então, são dois, tá? Então, existe o tio, ó, é um C com circunflexo, que tem som de TCH. O J é a semivogal, tá? A semivogal, né? E o O. Então, tio. Então, vamos ver alguém da sala aqui. Eu vou olhar aqui, eu vou pescar aqui alguém que está na sala. Por exemplo, quero um rapaz, Gabriel, tá? Então, pronto. Gabriel, você me permite, né? Então, se eu for chamar o Gabriel, né? Ele chamar assim, o Gabrielzinho, né? Esperando. Então, eu posso usar a primeira sílaba, a segunda, né? Então, eu posso usar o Gá, né? E eu coloco o tio. Então, gacho é o Gabrielzinho em Esperanto. Então, isso vai ser a forma típica de um russo chamar o diminutivo. É muito parecido no russo, tá? E vamos chamar a menina, a Larissa, tá? A menina, aqui, Larissa. Então, Larissa, então, no caso da mulher, tá certo? E também tirando novamente do russo, tá certo? Então, Larissa, né, não vai ganhar o tio, porque o tio é para os meninos, tá? Então, para as meninas, nós temos o nho, é o N, o J, que tem som de io, e o. Então, nho, que está aqui, ó, nho, tá certo? Então, lanho seria a Laricinha, tá certo? Ou lalá, né? E assim por diante, tá bem? Então, o que é mais incrível aqui foi o seguinte, tá? Essa expressão de gentileza, tá certo? Ela também pode marcar uma certa intimidade, claro que marca, né? Mas marca também, gente, né, uma possibilidade, tá, de desvalorização social. Então, o que o Quinet fez? Aí eu acho que foi a marca mais genial da tradução dele. Ele pegou o sufixo e colocou antes da palavra para dar a entender essas formas que nós dizemos em português. Seu fulano, não tem? Seu fulano, seu Zé, não tem o seu Zé? Né? Então, ele vai usar o tio como seu, tá? Porque se disser senhoro Josefo, senhoro é muito formal, gente. Senhoro. Senhorino Larissa seria, né, a senhora Larissa. Não,
Gente, né, paciente. Então, ninguém disse, é de seu Zé, né? Dona Larissa, não é assim que a gente diz? Então, essas formas afetivas ou mais íntimas, né, mais populares, tá? Ele colocou e criou, gente, essa forma com este livro aqui, né, trazendo o sufixo para ocupar o lugar do nosso seu fulano e dona Beltrana, né? Então, por exemplo, né, o seu fulano, por exemplo, o seu Tomás, né, o seu Tomás da Bolandeira, não tem lá? Então, ele é Tio Tomasso, tá? E a Victoria, que é a Vitória, é Nho Victoria. Para mim, gente, isso foi a tirada genial do Leopoldo Knete. Aí alguém vai dizer, mas professor, isso... E a língua permite fazer isso? Ó, está no princípio da morfologia do Esperanto, né? Aliás, isso aí foi uma tirada assim, luminosa, né, do Zamenhof, quando ele olhou numa placa, gente, ele estava ainda pensando, né, na constituição de uma possível língua que não fosse mais um complicador nas relações internacionais, mas que facilitasse a comunicação e que não tivesse dicionários monstruosos, né? Então ele passou e viu o nome de uma loja de vender doces. Aí quando ele olhou a placa, ele segmentou os morfemas e pensou, caramba, por que eu não faço uma língua em que cada elemento morfológico seja autônomo e a gente possa fazer o que quiser com eles? Tá? Então você pode pegar o sufixo e transformar num substantivo, num adjetivo, num advérbio, num verbo, tá? Então, isso é bastante livre e, sobretudo, na linguagem literária e poética, você tem uma liberdade enorme, né, de fazer isso, porque o Esperanto é como se fosse um jogo de montar. Então, você pode fazer 1000 brincadeiras na montagem das palavras. Não é à toa que a gente diz Guimarães Rosa foi esperantista e é um grande brincalhão, gente, com a morfologia. Não é à toa, tá certo? Foi essa experiência, né? Então, sem dúvida, né? E fora isso, é um grande poliglota, né? Então, sem dúvida, passa por essa percepção metalinguística privilegiada, fina, para ele criar, né, uma verdadeira língua própria, né? Que é essa língua rosiana, né? Que a gente encontra nos contos, né? E no Grande Sertão, Veredas e tal. Meu Deus do céu, né? Eu já não tenho mais, assim, como roubar mais, né? O tempo do Ed, né? Mas aqui algumas passagens, né? Da baleia, por exemplo, assim, ela pega a hidrofobia, né? Como vocês sabem, e aí vai ser sacrificada e tal. Eu estava querendo mostrar essa passagem, mas nós temos muito pouco tempo, tá certo? Mas, assim, uma coisa dolorosa, né? Isso aí é como está aqui, gente, né? E a tradução que aparece, né? Para sobretudo esse finalzinho que é muito lembrado, né? Lá naquele delírio, né? Ele representa o delírio da própria cachorrinha, né? Então, provavelmente estava ela não sabe, ela já foi, levou um tiro, está lá agonizando, né? Entre as pedras que serviam de trempe. Imaginou traduzir trempe, né? Antes de se deitar-se, a Vitória retirava dali os carvões e a cinza. E há um episódio em que ela dá um chutinho, né? Na baleazinha. Varria, né, com um molho de vassourinha, né, o chão queimado. E aquilo ficava um bom lugar para cachorro descansar, ficava quentinho, né, à noite, né? Bom, o calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava. E findos os cochilos, numerosos preás, a imaginação da cachorrinha, corriam, né, e saltavam, um formigueiro de preás invadia a cozinha. Maravilha, né? Então, esse delírio aí, né, esse surrealismo, está aqui em Esperanto, né? Probable chicuchas en la cuireo inter las tonos servantem kiel tripiedo. Trempe aqui, tripiedo. Antaŭ el litigio Victoria el tiras de inter las tonos labraĵojn kaj la cindron balas per fasco la balailherbo la bruligantan agil plankon. Kaj tio fariĝas bona loko por hunda ripozejo. La varmo forfuĝigas la pulojn, la fero fariĝas mola. Kaj je fine de la dormetoj multegaj kavioj kuras kaj saltas, granda aro da kavioj invadas la kuirejon. Tá aí, gente, dito
com o mesmo sentimento, né? E para fechar totalmente, né? Aqui algumas passagens, por exemplo, eu acho muito interessante quando tem o discurso direto, porque aí nós temos expressões populares, né? Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai, né? E Esperanto, gente, Esperanto tem expressões populares, gírias, jargões. E quando você está avançado no Esperanto, aí a gente revela o dicionário de palavrões, temos palavrões terríveis, né? Temos dicionários de palavrões no Esperanto, tá certo? Então, a língua normal, tá? Então, antal endamnito de la diablo, né? Al cris lin la patro, né? O ish, olha aqui, ó, ish, é outra saída genial do tradutor, né? O ish, né? Então, como é que ele diz o ish? Aí ele usou at, né? Porque o sufixo at a gente usa para desvalorizar, para achar que a coisa é fuleiragem, né? Então, por exemplo, se você tem um cavalo bom, chevalo. Mas se você tem um pangaré, é chevalacho, né? Tá certo? Então, ele não vale 10, né? Então, se você não vale nada, então esse at com certeza ficaria no você não vale nada, viu? Tá bom? Então, muito bem. Na cadeia, por exemplo, né? Aqui... tá. Aí é para falar da rapadura, ó. Crudo, suqueira e bricoin, ó. Então, crudo, suqueira e bricoin, tijolos de açúcar cru, açúcar não refinado, que são os... Então, o Kinect não quis colocar o neologismo rapaduro, tá? Eu já, na tradução, a rapadura que é aparecendo lá no meu 15, eu vou botar rapaduro, tá? Tá certo? Aí eu deixo lá no pé de página, brico, ele crudo, suqueiro. Beleza, gente? É isso. Pronto, Leite. Pronto. Então deixa aí para o Ed, que vai fechar com chave de ouro. Ele está com a camisa certa, fechando com chave de ouro. O UFC, né? O amarelo, aí, portanto, das nossas, né? Dos nossos valores, né? Então, né, gente? Então, felicidade aí. Né? Lá em frente, então ele vai mostrar o projeto, né? O daqui para frente, gente, tá? O Leite Júnior me deixou com 20 minutos, espero conseguir dar tempo, porque é muita informação, mas vamos resumir tudo que eu tinha para dizer. Último dia a gente dá uma esticadinha. Opa, ótimo. Então, vamos lá. Já falei sobre mim ontem, já me apresentei. Aí, eu tinha planejado para fazer uma exposição a cada um dos dias do minicurso. Mas como não deu em nenhum dos 3, aí eu resumi para falar tudo hoje. Vou apresentar os meus slides agora. Momento. Estão conseguindo ver aí os slides? Sim, tranquilo. Está aparecendo. Espera aí. Amplia só um pouquinho. Ampliar mais? Espera aí. Tá bom? Melhorou. Pronto. Como vocês sabem, se trata do meu estágio de doutorado, que tem como tema aspectos interlinguísticos da tradução em Graciliano Ramos. As minhas partes da exposição que eu tinha planejado para ficar em cada um dos dias do minicurso. O primeiro dia seria um pouco mais sobre interlinguística, o segundo dia, Esperanto e tradutibilidade, e o terceiro dia, a Terra dos Meninos Pelados em Esperanto. Mas, como era algo bem extenso para cada um dos dias, eu diminuí a quantidade de slides e resumi. Primeira parte, um pouco mais sobre interlinguística. Vimos que o professor Pita já deu uma ótima explanação sobre o conteúdo histórico e alguns aspectos que definem esse campo da interlinguística, ligado à interlinguística e ligado a outras áreas interdisciplinares, né? Para refrescar a memória de vocês, como surgiu o termo interlinguística?
Ponto 1. O termo interlinguística surge de interlíngua, no sentido de língua auxiliar internacional. Por volta de agosto de 1903, Peano, Giuseppe Peano, foi o iniciador do termo ao publicar seu artigo De Latino sin flexione. Ele criou a palavra inicialmente com a forma hifenizada, interlíngua, criada como termo genérico para construções linguísticas que facilitassem ou possibilitassem a comunicação entre pessoas de diferentes línguas latinas. Em 1911, ao publicar seu artigo Une science nouvelle, uma nova ciência, o belga Meesmans propôs chamá-la de interlinguística, ciência que explorasse as leis naturais da formação de línguas auxiliares. É interessante a questão da interlíngua e a sua origem, porque nós podemos conceituar a interlíngua também para outros hemisférios de expressão, né? Perguntei no dia da exposição do Pita como ficariam as interlínguas gestuais, porque, não sei se vocês sabem, alguns devem saber, eu sou filho de pais surdos, ou seja, eu sou coda, né? Filho de pais surdos. E existe uma interlíngua entre nós, né? Dentro da família, que seria a Libras. Para minha mãe e para o meu pai se comunicar, precisaria de uma interlíngua. Então, eu lembrei dessa questão da interlíngua para comunicações entre pessoas que não tinham uma língua comum. Eu falava português e falava Libras, mas minha mãe e meu pai não falam o português. Então, a interlíngua entre nós seria a Libras. Um fato interessante que eu queria pontuar. Vamos lá para o século XX e a interlinguística. Aí temos o camarada chamado Otto Jaspersen, foi um estudioso da linguagem e a ciência das línguas auxiliares internacionais. Ele que trouxe a primeira definição de interlinguística, quando ele publicou um artigo, né, em 1930, onde ele vai conceituar o que seria a interlinguística como uma área nova que estava aparecendo já na época, né? Ele diz assim: uma ciência está em desenvolvimento, interlinguística, o ramo da ciência da linguagem que lida com a estruturação e as ideias básicas de todas as línguas, que visam estabelecer uma norma para as interlínguas, ou seja, línguas auxiliares destinadas ao uso oral e escrito entre pessoas que não podem se entender por meio de suas línguas nativas. Continuando, já demos o conceito de como iniciou a questão da interlíngua, como iniciou a interlinguística, o que significa interlíngua, e como foi essa passagem do termo interlíngua para línguas planejadas. Começou aqui em 1931, com esse camarada chamado Eugen Wünsté. Em 1931, Eugen Wünsté introduziu o termo Plansprache, no alemão, língua planejada, pela qual ele quis verter adequadamente para o alemão o termo língua construída, no inglês, usado por Jespersen para indicar a origem de uma língua internacional. A expressão língua construída, usada pelo tradutor alemão de Jespersen, não agradou a Wünsté, que a considerou mero sinônimo de interlíngua em seu sentido original. A expressão Plansprache, língua planejada, como sinônimo de interlíngua, foi adotada por pesquisadores esperantistas e alemães com relativa rapidez, e até hoje é usada em seu sentido de língua conscientemente construída a partir de um planejamento, inclusive originando o vocábulo planlinguística. É interessante fazer uma observação sobre a questão da exposição do Wünsté, da criação dele sobre língua planejada, é que ele não sabia que ela ia ganhar uma dimensão mais ampla para outras áreas, né? Hoje a ciência da Plansprache, ou língua planejada, ganhou outros significados, como planejamento de línguas, que vai abordar outros assuntos a respeito de línguas de minoria também. Aí, vamos para o Walter Tauler. Eu estou tentando ir um pouco mais rápido, porque temos pouco tempo. A interlinguística sob o olhar da language planning, ou seja, do planejamento linguístico. Em sua obra, intitulada
Introdução à Teoria do Planejamento Linguístico, ele dedicou um capítulo à interlinguística. E como é que é vista a interlinguística pelo olhar do planejamento linguístico, né? A interlinguística pode ser definida como a ciência do planejamento de uma língua internacional, ou mais precisamente, o ramo da teoria do planejamento linguístico, que explora os princípios, métodos e táticas do planejamento de uma língua internacional. Por língua internacional, pensamos uma língua universal a ser usada como meio de comunicação de indivíduos pertencentes a comunidades linguísticas diferentes. Muito interessante aqui a divisão da interlinguística em outras camadas feitas por Arthur Borman. Ele vai definir ou vai dividir em outros 3 principais sub-ramos. Vai chamar de interlinguística geral, interlinguística especial e interlinguística prática. A interlinguística geral pesquisaria as relações básicas entre língua, indivíduo e sociedade, deduzindo dessas relações os princípios para a seleção de uma língua internacional e observando seus efeitos políticos, culturais, sociológicos e econômicos. Já a interlinguística especial explora a relação entre as línguas internacionais e nacionais, observando como elas se influenciam mutuamente. Em certo sentido, portanto, uma interlinguística comparada, ou seja, uma interlinguística sincrônica. Já a interlinguística prática se ocupa da língua internacional em si, ou seja, no caso da esperantologia, ela se ocupa do Esperanto em si, seu vocabulário, gramática, estilística e evolução posterior, o que podemos chamar de interlinguística diacrônica ou histórica. Após a exposição do Peter, ele fez alguns apontamentos gerais a respeito de alguns detalhes históricos, de alguns detalhes de evolução da interlinguística. E eu trouxe aqui alguns apontamentos que ele, pelo que eu vi na exposição dele, ele não tocou. Então, eu achei interessante trazer essa outra exposição, como no caso o que eu acabo de mostrar, que é a questão das 3 principais sub-ramos da interlinguística. Isso na visão de Arthur Borman. Aí, anos 90, já pulando para os anos 90, eu achei interessante trazer a divisão também eu não sei como se pronuncia, mas Alicia Sakaguchi. Ela escreve uma tese onde ela vai também trazer uma divisão a respeito de outros ramos da interlinguística, semelhante ao que Borman fez. Ela vai dividir da seguinte forma: interlinguística geral e interlinguística especial. Aí tem um detalhe interessante que ela teve uma certa sacada, que foi trazer para dentro do escopo de estudo científico da interlinguística como ramo da linguística, foi trazer uma espécie de aparentamento com a filologia, que é trazer os estudos da literatura em si. Vamos ver como ela define a interlinguística geral. Não deve ultrapassar os limites do linguístico, e sim concentrar-se na pesquisa das línguas planejadas, sua relação com as línguas naturais e outros sistemas semióticos. E a interlinguística especial deve ocupar-se das línguas planejadas em particular e de suas eventuais literaturas. Um outro ponto que o Peter não falou, que eu acho interessante frisarmos aqui também, seriam as colangues. O que seriam as colangues? São as línguas construídas, e dentro dessas colangues se subdividem em colangues e em auxlangues, que seriam as línguas planejadas. Podemos citar aqui o caso, e o que o Peter também fez referência, do escritor J.R.R. Tolkien, onde ele cria para o cenário que ele estava construindo dentro das suas peças, né, da sua literatura, que é o Senhor dos Anéis, o Hobbit. Ele cria línguas para fazer parte dentro da história do Senhor dos Anéis, que são as línguas élficas, as línguas dos anões, as línguas negras, pertencentes aos seres voltados à parte inferior, né, das línguas negras,
e são conhecidas como línguas ficcionais. Também fazem parte, também podem ser definidas como conlangs. Vamos aqui. Após a chegada da internet, o número de novas línguas planejadas explode. Para elas, estabeleceu-se na internet o termo conlangs. Seu subgrupo, auxlangs, busca auxiliar a comunicação internacional. Ao menos em sua definição, as auxlangs pertencem ao âmbito de estudo da interlinguística, mas quase nenhuma delas passou do estágio de projeto. Por isso, os interlinguistas não tendem a ocupar-se seriamente com elas. Isso vale ainda menos para os demais tipos de conlangs, que são construídas para outras finalidades, pois a questão da comunicação internacional parece estar hoje resolvida em favor do inglês. Bom, essa é a primeira parte que eu quis apresentar, trazer a questão da divisão divisão histórica, ou seja, do surgimento da interlinguística, a origem da palavra interlíngua, a origem da palavra interlinguística, algumas subdivisões ou subáreas da interlinguística, e, por fim, as chamadas conlangs. Vamos para a segunda parte. Esperanto e tradutibilidade. Alguns fatos sobre o Esperanto. A formação. A língua internacional, o Esperanto, apresenta a mesma regência que outros idiomas ditos nacionais, visto que também é classificado como língua, e língua é um fenômeno social. Nada tem de natural ou biológico, isto é, não se encontra qualquer justificativa científica à distinção de línguas naturais e artificiais. Até certo ponto, todo idioma foi realmente criado de modo espontâneo pela sociedade humana. Depois, porém, incorporou muita coisa de formação consciente para se tornar uma língua literária. Essas referências eu tirei da Sociedade, de um livro publicado pela Sociedade Mineira de Esperanto, de 1996. Onde ela frisa e vai defender a questão de que muito se debate hoje em dia acerca das línguas artificiais. O Esperanto é uma língua artificial, e por ser uma língua artificial não precisa ter não é digno de ser um objeto de estudo científico ou de interesse para pesquisa, não é isso? Pelo menos é o ponto de vista de muitos críticos. Alguns fatos sobre o Esperanto. A questão da evolução. O Esperanto evolui tal como uma língua literária qualquer. Zamenhof assentou o fundamento do idioma, e intencionalmente, o que demonstra sua genialidade. Quis que a evolução posterior fosse ditada pelo uso. Disse ele, o Esperanto deverá desenvolver-se e progredir de acordo com as mesmas leis que regem as línguas vivas. Exatamente por isso, a língua evoluiu e continua evoluindo. A evolução do Esperanto manifesta-se principalmente pela multiplicação dos radicais. Em 1887, havia apenas 904 radicais, com os quais se formavam cerca de 10 mil palavras. Atualmente, os dicionários registram entre 15 mil e 20 mil radicais, que possibilitam mais de 100 mil palavras. Fica claro que aquela expressão, aquele pensamento sobre o Esperanto de que seria uma língua morta, uma língua em desuso, não é uma verdade, porque ele continua evoluindo, ele continua sendo usado. O movimento esperantista ainda projeta questões relacionadas à linguística do Esperanto. Existem pessoas focadas no estudo da pesquisa, do fomento, e de vários outros ramos para a questão do Esperanto. Então, e a questão da literatura? Vamos lá. Apresenta uma divulgação literária muito extensa. Segundo a Sociedade Mineira, através de uma pesquisa feita nos anos 80 e 90, uma das bibliotecas mais completas no mundo, que fica na Associação Britânica de Esperanto, em Londres, registrou-se mais de 30 mil obras, entre diversas obras traduzidas e originais.
O Esperanto tem grande importância também como ponte literária para a difusão dos valores culturais, visto que é interessante observar que muitas obras foram, depois, retraduzidas para outros idiomas nacionais, por meio de versões do Esperanto, por ser mais simples e flexível. Outro destaque, outra característica do Esperanto, ter uma literatura própria, uma literatura que está embasada em suas traduções e serve como ponte para auxiliar em traduções de línguas muito distintas em que não há possibilidade de tradução ou porque não há pessoas que conhecem a outra língua. Alguns fatos sobre o Esperanto. A questão da internacionalidade. A internacionalidade do Esperanto verifica sob o ponto de vista do grupo social que o usa. As línguas nacionais, mesmo que sejam utilizadas em maior ou menor escala, nas comunicações internacionais, nunca perdem o caráter nacional, manifestado pelos vínculos com as tradições, pela estrutura interna e pela dependência do grupo social a que pertencem. Podemos aprender idiomas estrangeiros mais ou menos a fundo, mas jamais os sentiremos como os nossos próprios. Ao contrário, a língua internacional é bem comum de toda a coletividade internacional e quem a aprende sente-a como perfeitamente sua. A tradutibilidade. Se a tradução já é tema que suscita dúvidas e debates, certamente a tradução numa língua planejada deve acentuar a polêmica. Pode parecer extravagante a ideia de que uma língua que nasceu como projeto possa ter um mínimo de naturalidade para a tradução, sobretudo quando se trata da complexidade do texto literário. No caso do Esperanto, porém, sobram razões para crer que a tradução, inclusive de textos literários, não só é possível, como também inerente ao seu desenvolvimento. Vou pular alguns slides por causa do horário. Pronto, vamos pular para a minha terceira parte, que é o que envolve a minha pesquisa. A Terra dos Meninos Pelados. O Leite Júnior trouxe algumas problemáticas e alguns desafios sobre a tradução em graciliano, e eu também encontrei alguns desafios que eu queria frisar aqui, queria apontar. Primeiro, vamos falar fazer uma breve análise da obra. O que é essa obra, né? Na terra de Tatipirum, Raimundo conhece Pirenso, da Lima, e um menino não. Momento. Pronto, aqui. A Terra dos Meninos Pelados, de Graciliano Ramos, conta a história de um menino de 12 anos chamado Raimundo. Um menino que se diferenciava dos demais por ter um olho preto, outro azul e a cabeça pelada. Raimundo sofre bastante preconceito e discriminação dos colegas, que sempre debocham dele, chamando-o de pelado. E o menino acabará acostumando-se com o apelido, passando a assinar nas paredes Doutor Raimundo Pelado. Certo dia, andando sem rumo, triste e cansado de ser alvo de piadas, Raimundo cria a terra de Tatipirum, um país onde não há injustiças. Lá os carros falam, as aranhas tricotam roupas de teias, as cigarras tocam músicas em discos, os rios abrem caminhos, não há chuva, não há noite, não faz calor nem frio. As crianças deste país são todas carecas, umas muito altas, outras baixas, branquelas, com manchas, mas todas são aceitas e respeitadas como são. Inclusão. A tradutibilidade em A Terra dos Meninos Pelados. Pode parecer extravagante a ideia de que uma língua que nasceu como projeto possa ter o mínimo de naturalidade para a tradução, sobretudo quando se trata da complexidade do texto literário. A internacionalidade do Esperanto é dialética, uma vez que assimila as particularidades nacionais e regionais e as projeta para uma comunidade planetária,
Com a prática da tradução, amplia-se e diversifica-se o vocabulário do Esperanto, que deve espelhar um léxico internacionalmente compartilhado. Sendo literária, a tradução representa um campo desafiador para essas experiências estilísticas. O Esperanto e a hospitalidade linguística. Segundo Derrida, secundando o pensamento de Levinas, a palavra hospitalidade vem aqui traduzir, referir e, acima de tudo, produzir duas outros termos, duas outras palavras, atenção e acolhimento. Uma paráfrase interna também, uma espécie de perífrase, uma série de metonímias expressa a hospitalidade. O rosto, como uma atenção em direção ao outro, intenção atenta, atenção intencional, adesão ao outro, o acolhimento ao estrangeiro. Daí se entender que a hospitalidade é uma conduta, um comportamento de agir, que implica um ethos, conduta, morada. Naturalmente, a hospitalidade é um acolhimento que não é uma indiferença. Portanto, é na hospitalidade da adequação linguística que o conceito de hospitalidade também atua. Da prática tradutória ao acolhimento terminológico. Um sentir-se em casa, no idioma, falando uma língua não mais estranha. O que Levinas chama de vem do outro a mim. Foi a partir desse conceito de hospitalidade que eu vou desenvolver a minha investigação, desenvolver a minha tese a respeito de hospitalidade tradutória como ferramenta para a tradução de modo feliz, né? Onde se encontra a felicidade na tradução? Isto é, o sentimento de tradução adequada. A felicidade isso é uma citação de Paul Ricoeur, a felicidade de traduzir é um ganho quando, ligada à perda do absoluto linguístico, ela aceita a distância entre a adequação e a equivalência sem adequação. Nisso está a sua felicidade, admitindo e assumindo a irredutabilidade do papo próprio e do estrangeiro. O tradutor encontra sua recompensa no reconhecimento do estatuto incontornável da dialogicidade do ato de traduzir com o razoável desejo de traduzir. A despeito da agonística que dramatiza a tarefa do tradutor, este pode encontrar sua felicidade no que eu gostaria de chamar de hospitalidade linguística. Hospitalidade linguística, portanto, onde o prazer de habituar a língua do outro é compensado pelo prazer de receber em casa, na acolhida de sua própria morada, a palavra do estrangeiro. A hospitalidade é uma procura de preocupação pelo outro que nos visita, entra na nossa moradia. É um estranho, logo, nasce em nós o sentimento de acolhimento. Este sentimento presta-se à criatividade, que determina uma abertura ao outro e ficamos no desejo do outro, esperamos pelo outro como o outro. Aí a minha briga tradutória, Lalando de la Calva e Geknabui. O título, para mim, já deixa... Eu vou falar um pouco do meu processo, já deixa um pouco a fervilhar a minha cabeça, porque a terra dos meninos pelados, pelado aí, a sua conotação não quer dizer pessoa sem roupa, sim carecas. Aí existe no Esperanto a palavra calva e existe também a palavra senhara, que são praticamente sinônimas, mas aí eu busquei no conceito de hospitalidade linguística algo que pudesse ser mais próximo da língua em que eu estou traduzindo, de qual eu estou traduzindo, que seria o português. Senhara não se aproxima nada de calvo, ou careca, e muito menos pelado, não é isso? Então, pela proximidade e pela questão da hospitalidade, de trazer o português para dentro do Esperanto, ou uma aproximação lexicológica, digamos assim, respeitando as cores, respeitando as nuances, respeitando e fazendo uma marcação da cultura da língua da qual eu queria traduzir, aí eu preferi, no lugar de senhara, traduzir por calvai. Lalando de la calvai geknaboi.
esse G. Um fato interessante no título da Terra dos Meninos Pelados é que esse meninos não nos esclarece se dentro da obra, para quem não leu, né? Se dentro da obra haveria meninas e meninos. E o Esperanto não. E no Esperanto não. O título, ele já te dá esse colorido, ele já te oferece essa informação. Com esse prefixo aqui, G, que forma junto a Knaboi. Knaboi são crianças, são meninos. G junto a Knaboi quer dizer meninos e meninas. O que para o leitor que tem o seu primeiro contato com a obra só vai saber quando ele estiver lendo o livro. Já para os esperantistas, não. Já para o leitor esperantista, estrangeiro, por exemplo, no momento em que ele se encontrar com o título, ele vai saber que haverão meninas e meninas. Trazer um trecho aqui que me deixou um pouco curioso também. Quando aperreavam demais, aborrecia-se, fechava o olho esquerdo, isso falando do Raimundo, e a cara ficava toda escura, não tendo com quem entendesse. Raimundo Pelado falava só, e os outros pensavam que ele estava malucando. Aí, no Esperanto, temos duas palavras para dizer que uma pessoa está enlouquecendo ou amalucando. Frenesi ou delírio. Eu lembrei novamente das questões semânticas, né? Do significado a respeito de delirar no português e delirar no Esperanto, que são muito semelhantes. Mas tem contextos de aplicação diferente. Já a frenesi, que é enlouquecer, lembra muito o frenesi do português. Aí eu quis colocar, e na minha tradução, antes de qualquer coisa, eu já traduzi todo o livro, e na minha tradução eu optei pela palavra frenesi do Esperanto. Eu coloquei li estes frenesa, ou li frenesas, né? Ele está malucando, li frenesas. Ele estava malucando. Outros trechos. Raimundo levantou-se, entrou em casa, atravessou o quintal e ganhou o morro. Essa expressão ganhou o morro, essa expressão fraseológica, eu confesso que escorreguei nela e só depois é que eu percebi que eu tinha traduzido de forma eu não fui feliz na minha tradução. Eu acho que coloquei como alguém que ia subir o morro, mas ganhar o morro é uma expressão que eu só fui conhecer depois de um diálogo que eu tive com uma colega pela internet. Ela usou a expressão... e a gente estava conversando, ela falou, e eles subiram o morro, querendo dizer ir embora. Aí eu lembrei que na minha pesquisa, eu percebi que subir o morro e ganhar o morro são equivalentes. Ganhar o morro não significa que ele vai ganhar um objeto, um morro. E nem que ele estava subindo o morro. Simplesmente ele estava indo embora. Era essa a conotação que Graciliano quis dar na obra, talvez, né? Aí eu optei em corrigir por forire, porque eu não encontrei nenhuma expressão fraseológica no Esperanto que fosse equivalente a subir o morro ou ganhar o morro. Então, eu vou optar por forire. Outra expressão. O único sujeito que ainda conserva esses instrumentos perfurantes é o espinheiro bravo, um tipo selvagem de maus bofes. Esse diálogo é um diálogo entre o Raimundo e uma árvore, se eu não me engano, a laranjeira, em que ela vai citar o espinheiro bravo. Ela usa essa expressão de maus bofes, em que eu traduzi por humoratia. O Leite Júnior acabou de usar e dar o exemplo do atia como algo sem valor.
Ou seja, uma pessoa que está de maus bofs, ela está mal-humorada. Humor, humoratia. Eu traduzi por humoratia. De humor ruim. De humor sem... O problema da onomástica, das traduções. O estrangeirismo meeting. Qual foi a minha saída para a tradução do meeting lá na obra? Eu preferi manter o termo meeting. É o único estrangeirismo que eu encontrei na obra em inglês, da Terra dos Vinhos Pelados, e eu preferi manter. E outras palavras, as onomatopeias não, agora esqueci, me faltou a palavra. Pronto, nome de lugares, por exemplo. Qual foi a minha saída para lugares? Existem pelo menos esses... Aí eu separei algum desses lugares. Tatipirum, Taquatiru, Rio de Sete Cabeças, Cambacará. As minhas saídas: Tatipiruno, Taquarituo, Sepcapairivero e Cambacarau. E para os personagens... Para alguns personagens eu separei, tem uns personagens interessantes. Caralâmpia, Pirundo, a palavra Mundel, Espinheiro Bravo e Guariba. Para manter a questão cultural, para manter a expressão usada por Graciliano, eu preferi adaptar. Caralampio eu coloquei Caralampio, Pirundo eu deixei Pirundo, e aí vem a palavra Mundel. Mundel em português é interessante, porque eles queriam renomear o personagem Raimundo, outros personagens que se encontram com ele. Aí chamaram o Raimundo de Mundel, e ele explica, não vou querer esse nome não, porque isso, Mundel, na minha terra, é uma espécie de me veio a palavra em esperanto, captilo, uma espécie de objeto para capturar. Armadilha, arapuca. Exatamente, é uma espécie é uma captura, né? É uma arapuca mesmo. Aí interessante que eu pensei, quando o Raimundo menciona Mundel para dizer que é uma armadilha, eu não vou dizer Mundel, eu vou usar captilo. Mas quando é usada para nomear o Raimundo, eu preferi manter Mundel. E aqui no Espinheiro Bravo também, eu encontrei a palavra equivalente lá no dicionário do Túlio Flores, que é pilriteiro. E a outra que eu achei interessante, eu não encontrei equivalente nem no PIV, nem no dicionário italiano que eu procurei do Esperanto, e nem no Túlio Flores, para guariba. Guariba é uma palavra tupi-guarani para nomear o bugio, que é um macaquinho. Aí, Guariba também é uma cidade de São Paulo. E essa, o Túlio Flores registra lá no dicionário dele. Primeiro eu fui lá para bugio. Eu não encontrei a palavra para bugio em Esperanto. Bugio em Esperanto é simplesmente dizer simio. Mas simio é qualquer tipo de macaco, qualquer tipo dos familiares dos macacos. Aí, para mim, eu não seria feliz para traduzir isso, porque eu não marcaria o traço cultural que o Graciliano quis colocar na palavra, né? Guariba seria o bugio. Como o Túlio Flores registrou Guariba para a cidade de São Paulo, e Guariba também é uma palavra de origem indígena, eu preferi adaptar Guaribo para nomear
o animalzinho, a personagem. Acho que eu estou terminando. Pronto, terminei. E é isso, meu próximo. Foi isso que eu. Era muito mais, mas eu preferi resumir. Já estamos no horário. E é isso, meu processo de estudo e a minha apresentação que eu queria fazer nos dias anteriores. Obrigado. Muito bom, Ed, muito interessante. Eu gosto, olha, a axiologia é baseada no conceito de hospitalidade, eu acho incrível, muito bacana, inclusive com ascendente mitológico, assim que você tem todas as possibilidades de aprofundar. Na mitologia nós temos, inclusive, uma das questões éticas mais assim graves é a hospitalidade, né? E a hospitalidade, de alguma maneira, rejeita esse sistema que nós temos, né, de isolar, né, umas pessoas das outras, que é típica do nosso sistema desse capitalismo aí, não é? Quer dizer, então, eu acho que a hospitalidade resgata essa nossa humanidade, né? Então, esse convite para casa, não é isso? Então, muito interessante, eu achei bacana você ter lembrado do ethos como casa e ética, né? E a hospitalidade dentro desse contexto. Isso aí já é um capítulo aí todinho, viu? Da mitologia. Já está devendo aí. Falou, pagou, sabe? É assim, vou ter que fazer. Eu meditei muito, muito bom. Eu acho que isso aí vai ser realmente a grande axiologia do seu trabalho. Tá bacana demais, né? E também, né? Assim, interessante aqui, alguns comentários, né? Eu até indiquei os dicionários, né? Para quem quiser dar uma olhadinha, certo? E algumas curiosidades. Eu achei, por exemplo, a ideia das soluções que você vai procurando, né? O caso de pegar o morro, né? Que é o famoso Hit the Road Jack, né? Como é que é? Oh, meu Deus do céu, pianista famosíssimo dos Estados Unidos. Professor, né? Eu não vou esquecer o glossário, viu? Não vou esquecer. Não, tem que ter. Não, cada detalhe que você está falando tem que ser glosado. Tem que ter, entendeu? Então, né? Então, aí, você tem o pegar o beco muito interessante, né? Assim, aí até a Valdívia disse, professor, está me xingando, né? Vou ter que pegar o beco, né? Quer dizer, essa ideia, então, são realmente desafios de regionalidade, né? Quer dizer, que eu achei interessante. O do Raimundo, né? Eu achei interessante como existe Raimondo, né? Em Esperanto, né? E eu penso que Ilo como instrumento, né? E fazendo uma espécie de uma ambiguidade no nome, quem sabe Mondilo, né? Ilo, né? E o mundo do Raimundo, que aí dá conta do mundo e é verdade. Interessante. Vamos pensar. Isso é muito bom. Vamos pensar. Isso é bom que a gente brinca também, né, com isso, né? Agora, em relação, eu achei muito interessante, agora o meeting, né? É a palavra que existe no Esperanto mesmo, mitingo. Mitingo é a palavra do próprio Esperanto, que é encontro mesmo, normalmente reunião política, né? Reunião para resolver alguma coisa coletivamente. Então já existe o mitingo, é porque, de fato, a ideia de comício, tá? Que o Graciano não quis, né? Mas como o Esperanto já esperantizou o meeting, entendeu? Então, acho que já está dentro, não há mais por que deixar na condição, né, do Graciano Ramos. Mudou o contexto, né? Mudou o contexto. Manter um estrangeirismo quando já foi naturalizada a palavra, né, não faz mais sentido, né? Bom, olha, mas que maravilha, viu? Então, até aqui várias expressões, né? E, enfim, gente, né? Com esse coroamento aí, eu acho que cheio de esperança, de perspectiva, né? De possibilidades aí do Ed, né? Então, realmente, a gente fecha assim, de uma forma muito feliz, tá? Forma exitosa, o nosso minicurso, né? Ele é o coordenador, né? Ele é que fez a proposta e tal, a gente foi só arrumando aqui algumas peças, né? E no final, funcionou como um momento de compartilhamento, como eu falei aqui, generosamente, assim, contou com essa generosa participação, né? De muita gente, tá?
enfim, gente, é um convite para o estudo, né? É um convite para a curiosidade e, sobretudo, uma ruptura com possível preconceito, né? Que às vezes há pessoas que não sabem do que se trata, de Esperanto, de língua planejada, e já vêm com a crítica antes de conhecer. O que eu acho assim de uma tristeza, né, do ponto de vista intelectual, que realmente a gente tem pena, né? Então, a pessoa fazer críticas sem conhecer é muito triste, né? Então, enfim, então, estamos aí, está fundada, né? Acho que essa linha que vai reforçar uma casa que foi fundada na UFC pelo próprio fundador da UFC, o professor Martins Filho, fundou a Casa do Esperanto, né? Juntamente com Paulo Amorim Cardoso, certo? E acho que nós estamos dando continuidade, e a perspectiva do reitor, né, fundador, né, no tempo que a gente tinha realmente um reitor, né, assim, fabuloso. Então, o Martins Filho, com todo o seu humanismo, quando ele pensou no Esperanto, não vamos esquecer, né, a frase, né, que é o símbolo da UFC, que é exatamente essa ideia de construir o universal pelo regional, tá certo? Então, o professor fundador Martins Filho deixou essas palavras gravadas em pedra, né? Enquanto a nossa universidade existirá essa ligação do regional como expressão de humanidade, né? Então, a gente agradece a participação de vocês, tá certo? Parabéns, Ed, está muito bonito o trabalho, nós vamos ter ainda uma estrada, né, pela frente, né? Então, vamos ter muitas soluções, né? E a gente vai conversando muito sobre esses assuntos e também sobre futebol, viu, gente? E a gente, na orientação, a gente faz 80% do tempo para falar sobre futebol, certo? E deixa os 20% para falar de ciência, né? Eu sou Ferrinho, né? Ferroviário, né? E esse é um time, coitado, proletário e tal, mas é um batalhador, um time histórico aqui no Ceará. E ele é torcedor do time que é realmente um leão aqui entre nós, né? Que é o Fortaleza. Né? Tá, gente, grande abraço, tá certo? Tudo de bom, bons estudos, cuidem da saúde, tá certo? Então, saudações aí, né, pacíficas, democráticas, né? E vamos em frente, né, gente? Vamos acreditar na humanidade. Um grande abraço, né? E felicidade para todo mundo. Obrigado pela presença. Obrigado, né, pessoal. É isso. Tchau, Leite Júnior. Valeu. Até logo, viu? Valeu. Então, gente, eu vou saindo do modo de gravação. Então, quem esqueceu de dar um oizinho, dê um oi, tá? Tá certo? Um oi para ficar registrado o seu nome, né? E na próxima semana nós vamos passar os certificados, tá bom, gente? Tudo bom. Obrigado aqui pelas palavras, tá? Felicidade para todo mundo, para vocês. Felicidade.